Fala, turma, beleza? Bom, hoje estamos aqui então para nossa segunda aula, né, da nossa disciplina de robótica a respeito do desenho técnico, né? Então vamos dar continuidade nesse assunto aí, e a gente fecha esse assunto então, essa aula. Hoje o professor está bem despojado aqui, né, com a regatinha bem vagabunda aqui para poder conversar com vocês, toda furada, manchada, mas não importa, foquem no conteúdo, beleza? Bom, na última aula a gente começou a ver um pouquinho a respeito do desenho mecânico, né, pessoal? Desenho técnico, desenho mecânico. Conversei com vocês a respeito de algumas ferramentas, né, como o AutoCAD, o SolidWorks, que é uma ferramenta dessas mais novas aí. Né? Hoje a gente tem uma infinidade, a gente tem o Google SketchUp, tem várias ferramentas aí para poder estar fazendo, né, a criação de objetos em 3D, fazendo a fabricação de peças. E hoje vamos prosseguir um pouquinho nesse assunto aí, né? E nessa aula aqui a gente chega mais ao fim da teoria disso aí para a gente poder entrar na prática mesmo. Beleza? Bom, então, como sempre, né? Tem a nossa tirinha. Então, tirinha do Gilbert, né? Não preciso nem falar. Tá aí, depois vocês veem. E na nossa última aula a gente parou bem aqui, né? Então esse aqui é um exemplo de folha para desenho técnico. Então aqui a gente tem um papel A4, tem uma margem de 25 milímetros aqui, né? Ou de 2,5 centímetros e essa margem superior aqui de 5 milímetros ou meio centímetro, né? Aqui para os formatos A4, para o formato A5. Aqui embaixo nós temos a legenda. E dos tamanhos A0 até o A3, lembrando que quanto menor o número aqui na frente do A, né, maior é o papel, na verdade. Né? Então, o tamanho A5, por exemplo, apesar do número ser maior, ele é menor que o tamanho do papel A0. Aqui, mesma coisa, 25 milímetros aqui de margem, né? E a gente tem realmente essa linhazinha aqui que é colocada aqui, e 10 centímetros de margem superior aqui, e aqui é a legenda. E aí, mais uma vez, para falar para vocês, né? Aqui, como a gente tem uma folha bem grande, aqui a gente poderia traçar uma faixa aqui e colocar algumas especificações para poder realizar a fabricação da peça, ok? Então agora eu vou estar mostrando para vocês um exemplo, né, de legenda que a gente poderia estar colocando então, tanto aqui quanto aqui. Olha só como é que funciona a legenda. Aqui nesse caso, né, a gente tem essa legenda bem completa aqui, né, elaborada pela UFRGS. Então aqui nós temos o nome do projetista, né? Aqui no caso o nome do professor, aqui o nome dos alunos, que a gente tem escala que a gente precisa utilizar então, se é uma escala de ampliação ou de redução. Né? Então o que é uma escala de ampliação? A gente desenha uma peça muito pequena e estamos ampliando essa peça. Né? Uma escala de redução já é uma escala onde a gente tem uma peça muito grande ou um objeto muito grande, como por exemplo um avião, e a gente então faz a redução dessa peça para que ela caiba na folha de papel. Aqui a gente tem a unidade, né, de medida, então nesse caso aqui estamos utilizando o milímetro, mas se fosse algo no padrão americano, por exemplo, não conheço a norma técnica utilizada pelos americanos, mas poderia ser, por exemplo, uma polegada, algo assim, né? Se fosse ali do lado dos ingleses, também não conheço a norma técnica dos ingleses, mas poderia ser algo em termos de pés, né? Então, cada país ele tem ali aquelas suas medidas padrão. Aqui no Brasil a gente utiliza, né, as medidas, o sistema internacional, né, que são centímetros, milímetros, né, e tem outros países aí que utilizam, acho que é o sistema real, alguma coisa assim, né, que aí são pés, polegadas. O idioma, né, então a gente por ter o PT aqui já diz que é português, né, curso aqui, então engenharia de alguma coisa, o nome do departamento, a disciplina, né, aqui ele está especificando, né, o que é, então o que é o desenho, então aqui é uma polia de andame, né, aqui o nome do arquivo, então essa extensão aqui, .dwg, é uma extensão que se refere a arquivos criados utilizando AutoCAD, e aqui se a gente tem uma ou várias folhas, a gente coloca aqui o número das folhas, né, e aqui também o número da revisão desse documento. Então, então vocês observam que é bem completa aqui, né, essa descrição aqui. É óbvio que se a gente estiver falando de uma empresa, a gente vai poder, por exemplo, aqui não vai caber disciplina, disciplina e curso não vai caber, mas a gente pode estar colocando outra coisa aqui. Então, departamento, por exemplo, é algo que é útil. Né? Essas legendas, então, elas podem estar bem aqui, né, tanto aqui quanto aqui, nessas folhas de papel A0 até A5. Ok? E aí, pessoal, quais são alguns equipamentos necessários, né, para poder realizar um desenho técnico? Então, existem duas formas da gente estar fazendo isso.
Uma forma é a gente já está projetando algo do zero mesmo, né, direto no papel, ou então a gente pode estar reproduzindo uma peça. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse meu HD externo aqui. Então, olha só, vamos supor que eu queira fazer então o desenho técnico, né, desse HDzinho externo aqui, ok? E o que eu vou fazer? Eu vou precisar tirar as medidas dele, eu vou precisar olhar, né, para o aspecto geral dele para que eu consiga fazer, então, para que eu possa reproduzi-lo adequadamente. Por outro lado, eu posso estar criando algo que nunca tenha sido criado antes, né? Então que o desenho que eu esteja criando ele seja algo bastante específico e que eu precise realizar a criação dele do zero. Né? Então, para isso a gente tem alguns equipamentos aí que ajudam a gente, né, na criação desse desenho. Tanto no sentido de fazer as medições disso aqui e transpassar para o papel, como também está elaborando do zero. Então eu vou estar demonstrando para vocês alguns desses equipamentos. Então, em primeiro lugar, só um instantinho, deixa eu pausar aqui para vocês não verem meu cofrinho. Então, voltando aqui, deixa eu mostrar para vocês, em primeiro lugar, né, um paquímetro, então, que é esse primeiro aparelhinho, né? Então, olha só, então o paquímetro, eu acho que talvez alguns de vocês não conheçam, o paquímetro ele é esse aparelho aqui. Então, o paquímetro ele é uma espécie de régua, né, vamos falar assim, mais avançado, mas que com ele aqui eu consigo abrir. Aqui, olha só, ele tem as marcações dele aqui, né, de centímetros, de milímetros, e esse aqui é um paquímetro eletrônico, né? Esse meu aqui, infelizmente, eu deixei ele ligado, né, e a bateria dele acabou acabando. Então, o visor dele aqui, à medida que eu vou abrindo ele aqui, né, ele vai mostrando aqui no visor a marcação, inclusive, em centésimos de milímetros, né? Então, ele consegue fazer aí essa medição. É óbvio que se a gente for olhar a medição utilizando os centésimos de milímetros, talvez elas não sejam tão confiáveis, né? Mas na parte dos milímetros aqui, até dos décimos de milímetros, a gente consegue ser bem preciso com esse paquímetro. Então, ele é um paquímetro que ele tem 150 milímetros, né? Ele é um paquímetro de 15 centímetros, então, ok? Então ele tem toda essa abertura aqui, então ele vai mais ou menos até 153 milímetros por aí, né? E aqui eu consigo fazer diversas medições dele. Então, por exemplo, se eu estou com essa peça aqui apoiada, então eu venho, desço ele aqui, vocês estão vendo essa agulha aqui descendo dele, né? Então eu vou conseguir bater no chão para poder fazer a medição dele corretamente. Né? Aqui eu uso essa parte aqui interna para poder medir, por exemplo, o comprimento disso aqui. Né? Então, olha só, peguei aqui, girei, fechei ele aqui em cima, e aí ele me daria aqui, então seria mais ou menos algo em torno de 21 milímetros. Né? Deixa eu estar mostrando aqui para vocês. E a gente também consegue medir circunferências com ele, né? Ou então a área interna de um círculo. Então, deixa eu ver aqui se eu acho, por exemplo, essa tampinha aqui, olha só, essa tampinha aqui de refrigerante, alguma coisa assim. Então, como é que eu faria para poder medir o diâmetro dessa tampinha? Né? Eu abriria aqui, e aí seria aqui já nessa parte de trás do paquímetro. Então, eu venho aqui, abro ele, né? E aí eu vou saber então que o diâmetro dessa minha tampinha aqui, o diâmetro interno dessa tampinha, é mais ou menos 25 milímetros. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Então, o paquímetro, ele é um bom exemplo aí de como a gente consegue fazer medições. Aqui eu tenho esse pininho dele aqui que eu consigo travá-lo em determinada posição, né? Então ele não vai se mexer. Né? Através dessa rodinha aqui que eu consigo movê-lo para baixo, para cima. Okay? E aqui nesse caso, ó, esse paquímetro ele ainda tem, né, essa parte eletrônica dele aqui, ele tem a opção da gente selecionar aqui se são em milímetros ou em polegadas, que eu vou fazer a medição. Né? E aqui do outro lado eu tenho como zerar, né, e também desligá-lo. Ele tem uma bateria aqui bem dentro dessa caixinha dele aqui, ok? E é assim que ele funciona. Um outro equipamento que ele também é importante, né, no momento da medição é esse aqui. Então, isso aqui, ele é um micrômetro, ok? Então ele, com esse aparelhinho aqui com micrômetro, eu consigo medir algo na faixa de 1/100º de milímetro, né, até 25 milímetros, ou seja, 2,5 centímetros. Então aqui como é que funciona a medição do micrômetro? Vou mostrar aqui para vocês. Então olha só, aqui vocês não vão conseguir enxergar legal, mas depois vocês podem pesquisar imagens na internet, né, para poder conhecer melhor. Então olha só, aqui eu tenho uma marcação aqui, uma marcação horizontal, uma marcação vertical, na verdade, né, nesse micrômetro, e aqui nessa pecinha aqui que eu giro, né, nesse êmbolo que eu giro aqui, eu tenho outra marcação aqui. E no momento em que eu faço um giro completo aqui,
né, essa marcação aqui ela dá uma revolução completa, né, e aí ela conta então meio milímetro. Então, por exemplo, se eu pegar uma folha de papel, deixa eu ver se eu acho aqui, uma folhinha de papel, e aí aqui eu consigo, né, ir girando, vou explicar para vocês antes, né, eu vou girando, girando, girando aqui, até o momento em que o micrômetro trava. Então deixa eu pegar essa pecinha aqui que é melhor que uma folha de papel para poder fazer isso. Então eu vou girar mais um pouquinho até o momento em que estiver bem próximo dela travar aqui. Então olha só, estou girando, girando, ok, mais ou menos, vamos ver aqui. E aí eu vou girando, né, ele vai apertar ela aqui, né? E aí olha só, ela já está quase travada aqui. Então olha só, no momento em que eu girar mais um pouquinho, então ele travou. E aí o que que acontece? No momento em que ele travou na medida certinha, eu posso girar aqui, né, que ele não vai mais, ok? Então ele não vai apertar, ele não vai esgarçar essa peça, né? E aí no momento em que eu olhar aqui, eu vou identificar que essa peça ela tem mais ou menos 3,5 milímetros, né? Então ela tem menos de meio centímetro, ela tem mais ou menos 3,5 milímetros. Então. E o micrômetro ele consegue medir coisas, inclusive da espessura de uma folha de papel. A gente tem micrômetros mais precisos, menos precisos, né? E aí a gente pode utilizar essas ferramentas então. Então vamos tomando uma medida e aí a gente vai anotando ali, vai fazendo o desenho, né? Criando as vistas do desenho, como eu mostrei para vocês, a gente fazer dessa forma. Outro equipamento aqui que é importante, deixa eu só guardar o micrômetro para ele não cair, para ele não se machucar, né? Opa, caiu a pecinha dele ali, depois eu pego, tudo bem. Uma lapiseira, né, de preferência grafite 05 ou 07. Professor, mas a lapiseira 03, pelo grafite dela ser mais fininho, ela não seria mais precisa? Não necessariamente, porque apesar de que tem projetistas que utilizam a lapiseira com grafite 03, né, mas a linha da 03 ela é bem fininha, então talvez não fique tão interessante para o projeto. Né? O projeto ele precisa ter linhas fortes, ok, para poder serem identificadas ali. E assim, independente, né, isso aí não vai ter tanta influência, mas o mais recomendado mesmo são as 05 e 07, como essa aqui que está na minha mão. Então, vou pular aqui um pouquinho. Borracha também, né? Então borracha é bastante importante. Então, é necessário que seja uma borracha macia, né? Porque no momento em que a gente estiver apagando ali, não é interessante que o papel ele amasse. Né? E aí é algo que às vezes a gente não sabe. Todo projetista, pelo menos os que eu conheço, né, e os que realmente são cuidadosos aí, na elaboração dos desenhos dele, eles têm também uma vassourinha mais ou menos desse tamanho aqui, uma vassourinha de mão, para no momento em que eles fizerem que apagarem ali o desenho, eles passam essa vassourinha ao invés de passar a mão no papel, né, para poder jogar aquela borra da borracha fora. Por que que eles fazem isso, pessoal? Porque a nossa mão ela tem óleos, né, que saem do nosso corpo, a gente transpira. Então, no momento em que a gente passa a mão no desenho, a gente vai poder estar manchando ele. E não só isso, o óleo que sai da nossa pele, né, a gente tem ácidos também que saem aí a gente tem óleos mesmo, né, e os líquidos que saem da nossa pele aí, eles podem ser ácidos, eles podem ser básicos. Então o que que acontece? Aquilo ali vai impregnar no papel e em um determinado momento aquele papel vai começar a escurecer mais naquela região onde a gente passou a mão, né, onde a gente esfregou a mão. Então por isso é interessante a gente ter uma vassourinha, né, essa escova ali macia para limpeza, não é uma escova de dente, tá bom? Para poder fazer a limpeza disso. E quais são outros equipamentos que a gente precisa? A gente tem também o transferidor, né? Vocês devem conhecer bem o transferidor. Então é aquele aparelhinho, aquele objeto que a gente tem, né, que tem aqueles ângulos ali para a gente poder estar verificando o ângulo corretamente. Os esquadros, né, então a gente tem esquadro de 30, de 45 graus, né, uma régua, ou no nome técnico também é chamada de escalímetro, né, e um compasso, para que o desenho ele seja feito da forma correta. Então sempre que a gente for elaborar um desenho técnico, e até um desenho comum mesmo, né, é importante que a gente utilize esses equipamentos corretamente para que o nosso desenho ele fique bacana mesmo. Beleza, pessoal? Bom, então vamos prosseguir agora um pouquinho e vamos falar um pouco a respeito, né, das formas de desenhar, né, dentro ali do desenho técnico mesmo no papel, né, em várias vistas, né, o desenho bidimensional. Então aqui, pessoal, a gente utiliza a representação ortogonal. Então o que a representação ortogonal diz? A gente tem esses dois planos aqui se cruzando, né, esses dois planos entrecruzados. Então aqui nesse caso a gente tem esse plano horizontal aqui,
né? E esse plano horizontal, eles entrando um no outro, né? Vamos falar assim. E aí a gente tem vários diedros aqui para a gente poder fazer a representação. Então vocês podem observar que se eu colocar um objeto aqui, como por exemplo, vou pegar essa pecinha aqui minha, pronto, essa pecinha aqui que eu criei. Então, olha só, isso aqui é uma peça que eu criei, imprimi em 3D e que eu estou tentando fazer uma adaptação nela para que eu consiga fazer a minha impressora 3D não só imprimir coisas, né, em 3D, como ela possa também fazer desenhos, né? Então eu coloco o desenho, fatio ele e ela vai fazer o desenho para mim como se fosse uma mão mesmo fazendo o desenho. Então, eu tenho essa peça aqui. Então, essa peça, se eu colocar ela aqui no primeiro diedro, ela vai ser projetada aqui desse lado e aqui embaixo. Se eu colocá-la no segundo diedro aqui, ela vai ser projetada da esquerda para a direita e de cima para baixo. Eu colocando no terceiro aqui, ela vai ser projetada da esquerda para a direita também, mas de baixo para cima. Né? E aqui no quarto diedro, ela vai ser projetada da direita para a esquerda e de baixo para cima também. No Brasil, a gente costuma adotar a representação aqui sempre no primeiro diedro, né? E aí, lá nos Estados Unidos e no Canadá, eles já utilizam o terceiro diedro. Professor, tem alguma diferença? Diferença nenhuma. É mais uma questão de padrões mesmo. Então, lá definiu-se assim e aqui a gente define de outra forma. Ok? E aí eu vou tentar demonstrar para vocês aqui, né, como que ficaria um desenho então no momento em que ele é projetado, né, quando a gente utiliza então essa representação ortogonal. Então olha só, então aqui a gente tem um desenho dessa pecinha mecânica aqui. Deixa eu dar um zoom aqui nela para vocês poderem ver melhor. E olha só, aqui então a gente está utilizando o primeiro diedro para poder fazer a representação dessa peça. Ok? E aí a gente imagina então que essa peça está dentro de um cubo, né? A gente poderia até pensar que isso aqui seria um cubo de gelo. E aí olha só, então aqui a gente projetou essa visão de cima dela. Então foi como eu conversei com vocês em sala de aula, né? E até na aula passada, como se fosse a visão de um arquiteto. Então nós estamos olhando de cima e a gente está desenhando o que nós estamos vendo. Aqui, no caso, o desenho frontal dela, né? Então o que nós estamos vendo de frente, ok? E aqui o desenho do fundo dela, né? Então o que nós estamos vendo no momento em que essa peça ela está virada para trás. Aqui a gente pode ver esse traço aqui nela, né? A gente pode ter essa visão também, né? Atravessando, vendo como se fosse um objeto transparente, né? E esse traço aqui, ele é por causa disso aqui, ele é por causa dessa diferença aqui da peça. Então a gente tem uma elevação aqui, uma determinada elevação, depois a gente tem um caimento aqui, e depois a gente tem uma segunda elevação. Então, esse primeiro quadradinho aqui ele demonstra essa primeira elevação, e esse segundo aqui ele demonstra esse caimento aqui até a segunda elevação. Aqui embaixo então, a gente está tendo a visão por baixo, né, desse objeto, e aqui na lateral a gente tem então a visão, né, lateral aqui desse objeto. Essas duas visões aqui, se não houver, que aqui a imagem ela não está muito bem nítida, né, mas aqui eu acredito que seja a mesma altura, então essas duas imagens aqui, tanto a vista esquerda quanto a direita dessa peça aqui, elas são semelhantes. Ok? Então, olha só, então aqui no momento que a gente desmonta esse cubo, então, a gente vai ter as visões dela, inferior, lateral direita, frente, superior, né, lateral esquerda, posterior. A gente vai conseguir enxergar essa peça da forma como ela está, e com isso aqui a gente já consegue, né, é óbvio que tem que conter aqui as medidas, né, de cada lado dessa peça, a escala, tudo isso, e aí com essas visões aqui a gente já consegue entregar para que um técnico, né, a indústria especializada, eles possam estar fazendo então a montagem disso aqui. Ok, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Né? E aqui eu estou tentando exemplificar um pouquinho melhor para vocês. Então, olha só, aqui a gente tem o mesmo diedro, né? Mas aqui a gente tem algumas visões, umas outras visões. Né? A gente tem menos visões do que naquele cubo ali que a gente viu. Normalmente acontece de três visões já serem suficientes, de três vistas já serem suficientes, né? Para a gente poder identificar um determinado objeto. Olha só, então aqui eu tenho então a vista aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é a superior, aqui é a lateral e aqui é a traseira dela. Então, olha só, aqui a gente vai traçando essas linhas aqui, né, e fazendo a projeção dessa peça. Então, dessa forma, a mesma coisa, projetamos aqui atrás, né, e projetamos aqui para baixo também. E no momento em que a gente for colocar isso, né, no nosso papel, né, no nosso papel A3, no nosso papel A4, a gente vai visualizar então dessa forma aqui. Então, olha só, temos aqui a vista superior, né, a vista esquerda e a vista frontal aqui,
Então aqui a gente, deixa eu ver, aqui não tem zoom não. Então olha só, então aqui a gente tem aqui, né, e os cantos dela, eles coincidindo aqui para poder demonstrar que essa peça ela está formatada da forma correta. Então isso é algo que no momento que a gente está fazendo esse desenho aqui, é algo que ajuda a gente a identificar se a peça ela está realmente desenhada da forma correta aqui no momento em que os cantos aqui eles coincidem, né? E aqui a gente tem uma semicircunferência aqui, né, que também demonstra aqui que esse canto ele coincide com esse aqui. Então trata-se do mesmo canto. Então, essa aqui é uma peça bem simples, né, de ser projetada aqui utilizando o desenho técnico. Existem outras peças mais complexas aí que podem ser elaboradas. Como não é o objetivo da nossa aula, né, é vocês aprenderem a realizar desenho técnico, então eu vou estar mais mostrando isso aqui para vocês mesmo dessa forma. Ok, pessoal? Então, vamos falar aqui um pouquinho a respeito de cotas, né? Então, o que são cotas? Cotas são aquelas linhas que são que a gente identifica dentro do desenho técnico, são marcações, né? E elas vão indicar então a dimensão de determinados segmentos ali que estão sendo projetados, né? E aí elas podem indicar também a dimensão de tantos segmentos retos, né, como também de outros segmentos que sejam encurvados, arredondados, esse tipo de segmentos. Ok? E aí eu vou estar mostrando então para vocês agora um pouquinho a respeito das cotas mesmo na prática. Então olha só, então aqui a gente tem uma peça aqui, né? A gente tem um rolamento aqui embutido em um mancal aqui, né? Depois eu vou estar mostrando para vocês então essas nomenclaturas, né? E aí olha só, e como é que você sabe, professor, que é um rolamento? Porque aqui a gente fez uma secção aqui dentro desse objeto. Né? Então, a gente simulou um corte aqui dentro dele, né? Porque aqui na verdade ele está blindado aqui por essa capa, né? Mas a gente realizou esse corte aqui para poder identificar dentro dele, como se fosse um raio-x. Né? Então aqui eu consigo identificar então que tem esse rolamento aqui. E o mancal é essa peça onde o rolamento ele se encaixa. Né? Então aqui, olha só, vamos olhar o que a gente tem aqui. Então a gente tem cotas aqui, né? Como por exemplo essa aqui dizendo que dessa ponta aqui até essa ponta aqui a 160 milímetros, né? Então essa peça aqui, a largura total dela são 160 milímetros. A gente poderia ter outras indicações aqui, mas como é algo para fins didáticos, então não tem tanta importância. Olha só, aqui a gente tem uma linha de centro, né? Então essa linha aqui ela é tracejada, pontilhada, ela é uma linha que demonstra a centralidade de alguma coisa. Então ele está dizendo que que a rosca desse parafuso aqui, ela está centralizada aqui nesse local. Aqui a gente tem, vamos pelo mais fácil, depois para os mais difíceis. Então, olha só, vamos pegar aqui a achura, né? Então, essa aqui é uma peça metálica, né? Então, a achura dela identifica isso. Como ela foi uma peça cortada, né, fatiada, a gente está vendo dentro dela, então a gente tem essa achura aqui indicando, né, o material que está sendo utilizado aqui, que no caso, essa achura corresponde a um material metálico. Ok? Linha de cota, já falei com você. E aqui, novamente, as linhas de centro, então. Né? Então aqui a gente tem essa linha aqui que ela é tracejada, pontilhada, também para demonstrar, olha só, temos uma linha de centro aqui e outra linha de centro aqui cruzando, demonstrando então o centro desse rolamento aqui. Ok? E aqui a gente tem também, né, essas linhas mais grossas aqui, então deixa eu ver aqui, vamos pegar uma linha mais grossa aqui, olha só essa linha aqui mais grossa, né, que elas demonstram os contornos visíveis. Né? Então o que acontece? Quando a gente tem uma peça ali onde ela tem níveis, então a gente consegue colocar as linhas mais grossas nela para poder identificar os contornos visíveis, como por exemplo, esse aqui, olha só, a gente tem esse contorno aqui, a gente tem esse contorno aqui, e significa, né, a gente consegue interpretar que esse contorno exterior aqui, ele está saindo, ele está indo para fora, né, em relação a esse anel mais interno aqui dela. Então a gente consegue identificar esses contornos visíveis. Ok? E tem outros contornos que são mais difíceis de ver, né, que muitas vezes a gente vai precisar ali de um raio-x para a gente poder estar identificando eles. E esses são aqui esses contornos não visíveis, né? Então olha só, então o contorno não visível aqui, ele é um contorno que ele também tem uma linha forte, mas ela é tracejada. Ok, pessoal? Olha só, aqui mais uma linha aqui de contorno visível, né? Bom, então vamos prosseguir então para o nosso próximo desenho. Olha só, aqui a gente tem então o desenho de um sólido.
né? Então aqui a gente tem então uma espécie de mancal também, né? Que a gente poderia colocar aqui um rolamento aqui dentro, ou então ele que ele deslizasse ali em uma barra lisa, algo assim. E aqui a gente tem o desenho técnico dele. Então olha só, vamos reparar em algumas coisas principais dele aqui, né? Ele tem um furo aqui, ele tem um furo aqui, e ele tem um outro furo aqui que está semi-oculto aqui, mas que ainda está aparecendo aqui. Então é uma peça que ela tem uma forma arredondada aqui desse lado e uma forma arredondada desse lado também. Se nós só olhássemos esse desenho aqui dessa forma, a gente não conseguiria identificar essa forma arredondada aqui, ok? Ela ia parecer então quadrada, né? Então por isso que muitas vezes é importante a gente colocar outras vistas no desenho. E aí por isso que o projetista daqui colocou essa forma aqui, né, a vista superior desse objeto aqui também. Então, na vista superior, no momento que a gente identifica esse contorno aqui, a gente está identificando esse contorno aqui dessa peça. Ok? E aí vamos começar a observar então algumas cotagens, né, realizadas aqui dentro do nosso desenho e alguns indicativos também. Então, olha só, essa peça aqui, essa altura dela aqui, né, ela corresponde a 12 milímetros. E esqueci de falar, pessoal, essa aqui é uma vista que eu não vou saber identificar ela exatamente, mas que ela é uma vista trimétrica ou é a vista isométrica, né, desse objeto aqui. Né? Então é uma vista que a gente olha ele no formato de 3 dimensões e a gente consegue identificá-lo como se ele estivesse na nossa frente. A gente consegue ter uma perspectiva desse objeto aqui, né, dessa forma como ele está. Aqui a gente já não tem perspectiva. Aqui é um desenho em 2 dimensões e aqui também é outro desenho em 2 dimensões. E aqui nessa perspectiva já, não, né? A gente tem ele aqui compreensivo. Então vamos observar. Olha só, aqui a gente tem então 12 milímetros aqui de altura, ok? Que a gente tem esse furo aqui então, né? Que a gente tem esse tracejado simbolizando aqui o furo então. Aqui a gente tem então a linha de centro aqui desse furo aqui, onde provavelmente vai um parafuso, ok? Então a gente tem essa parte aqui, que é essa área circular que vem aqui, né? E dentro a gente tem esse furo. E aí olha só, esse aqui é um meio da gente representar então uma circunferência. Então olha só, que ele está apontando para o diâmetro dela, né? Então esse diâmetro aqui interno, ele tem 18 milímetros, né? E aqui a gente tem mais para fora aqui, né? Então a gente tem essa área aqui, né? Então 18 milímetros é o diâmetro desse círculo aqui. E aqui mais para fora, né, a gente tem esse pedaço aqui que vem por aqui, né? Ele tem um raio, então, partindo aqui do centro, né? Olha lá de novo, 2 linhas centrais aqui, né? Tracejada, pontilhada, tracejada, pontilhada. Aqui a gente tem então um raio de 15 milímetros. Então, ou seja, de ponta a ponta aqui, a gente tem 30 milímetros, ok? Então aqui esse pedaço aqui ele vai ter mais ou menos, vamos ver, 18 menos 30, vai ter 6 desse lado de cá, 6 desse lado de cá. E aí olha só, aqui a gente tem também a altura, né? Então esse círculo aqui, nesse furo que a gente tem aqui, pessoal, então assim, na hora técnica, na hora que a gente estiver na aula, cuidado com a palavra até para não ser malhado depois. Então, esse buraco não, pessoal. Furo, né? Temos esse furo aqui, né? E aí a gente tem aqui que a altura do centro desse furo, ela está 20 milímetros acima do piso dessa peça aqui, né? Vamos falar assim, do ponto mais baixo dessa peça aqui. E então, aqui a gente tem então uma circunferência, né? Um furo com um raio de 9 milímetros, né? E ele parte aqui do início, né? Por 20 milímetros até o centro dele. Vamos olhar agora por cima aqui, né? Então a gente tem aqui, a gente olhando por cima, a gente vai ter aqui então a linha central aqui, né, desse furo aqui. Então de ponta do centro desse furo aqui até o centro do outro furo, a gente vai ter uma distância de 52 milímetros, ok? Aqui, no caso, a gente tem então esse furo aqui, ele vai pegar um parafuso ele é um furo de 10, com um raio de 10 milímetros, não, com diâmetro de 10 milímetros, o raio dele é 5 milímetros na verdade, né? Então aqui a gente tem ele aqui, e aqui se a gente for olhar, a gente não precisa repetir que esse aqui também tem 10, né? No momento, aliás, que a gente faz isso, utilizando o desenho, a gente está dizendo que esses furos eles têm o mesmo diâmetro, mas aqui esse raio aqui externo, né? Ele está dizendo aqui que ele tem 12, né? O raio dessa semicircunferência aqui, ele tem 12 milímetros, né? Então aqui nesse
nessa caminhada aqui, vamos dizer assim, né? A gente tem então os 5 que a gente retira, né? Que é os 5 desse raio, e aqui a gente vai ter 7 milímetros aqui, né? De material aqui. Conseguiram compreender? Então, assim, eu acho que sim, né, pessoal? É algo que talvez seja um pouquinho trabalhoso da gente começar a entender, mas depois fica bem claro, né? A gente está olhando aqui a peça, ela de forma tridimensional, e nós estamos olhando a visão frontal dela, e aqui nós estamos olhando a visão de cima dela, ok? Então, vamos prosseguir um pouquinho e vamos para o nosso próximo sólido aqui, né? Então, esse sólido aqui, ele já é uma... a gente tem apenas uma visão dele, né? E aqui a gente não consegue identificar então com isso a profundidade dele. Mas basicamente ele funciona da mesma forma que o outro. Olha só, aqui uma outra forma da gente representar então um diâmetro, né? Então aqui a gente tem aqui uma setinha pressionando aqui esse furo, a linha, né, desse furo e outra setinha aqui. Então a gente tem um diâmetro aqui de 20 milímetros. Outra linha central aqui, né? Pontilhado, traço. Aqui a gente tem a altura do centro desse furo, né? A altura total da peça, ok? Aqui a gente tem esse ângulo dela aqui, né? Esse chanfro aqui, né? Não é um rebaixo. E aqui a gente tem também as medidas. Então, dessa ponta aqui dela até o centro, né, ela tem 35 milímetros e essa peça no total ela tem 70. Ele está dizendo para a gente que esse furo aqui está centralizado. Olha só, vamos olhar um pouquinho a respeito da escala agora, né, que é importante também a gente conhecer um pouco da escala. Então aqui a gente tem uma escala de 1 para 1. Então o que essa escala aqui está dizendo de 1 para 1? Essa escala ela diz que esse é o tamanho real dessa peça aqui, né? Então nós projetamos no papel essa peça com o tamanho real dela. Aqui a gente tem as mesmas cotas aqui para esse desenho, né? Mas nesse caso aqui a gente tem uma escala de 2 para 1. Então aqui quando esse número inicial ele é maior, o que a gente está fazendo? Nós estamos ampliando a peça então. Essa escala ela funciona da mesma forma, imagino que vocês já tenham estudado isso em geografia ou talvez vão estudar ainda, né? Então funciona da mesma forma como aquelas escalas de mapas, né? Então o mapa, por exemplo, ele vem sempre aqui. Então o mapa, a escala dele é de 1 para 2.000, 1 para 5.000, 1 para 1 milhão. Então por quê? Porque a gente não consegue, né, ter um mapa maior do que o nosso planeta, por exemplo, né? Vamos pegar um mapa do nosso planeta mesmo, né? Então não dá para a gente ter isso. Então, é dessa forma que funciona. Aqui, nesse caso, quando o número vem primeiro, é uma escala de ampliação. E aqui, quando a gente pega, então, e o número maior ele vem depois, né, ele é uma escala de redução. Então, nessa escala aqui, ele é o dobro do tamanho, né? Na escala a representação ela é o dobro do tamanho real do objeto. E nessa escala aqui, ela é a metade do tamanho real do objeto. Ok? Bem tranquilo, né? Para poder entender. E aqui, pessoal, para finalizar com vocês a nossa aula, né, a gente tem aqui, então, algumas peças, né, que a gente utiliza aí no desenho, no projeto. E essa relação de peças aqui, apesar dela não ser exaustiva, é óbvio que tem bem mais coisas, né, mas elas são as que mais são utilizadas e elas permitem que a gente fale a nomenclatura do modo correto. E não falar aquela coisinha, aquele negócio lá, aquele trocinho, né, para a gente poder identificar. Então, eu vou estar falando algumas aqui com vocês. Aqui no caso, uma rosca, né? Então a rosca mesmo, né, do parafuso. E a gente tem uma arruela, acho que a rosca e a arruela são as mais conhecidas aí, né, de todos vocês. Aqui a gente tem então uma concordância, né? Aqui uma articulação. Então por quê? Porque se a gente tem aqui essa parte aqui, né, essa orelha aqui, a gente tem essa outra aqui. Então ela se mexe, né? Ela vem de lá para cá. E aqui para poder travar, né, isso a gente tem esse contrapino aqui, né, que é um pino que a gente insere aqui dentro para poder travar, né, o movimentamento. O movimentamento é bom, né? A movimentação. Aqui a gente tem uma abraçadeira, né? Então aqui a gente vai fazer uma constrição de algo com essa abraçadeira, né? E aqui a gente tem os parafusos dela que vão apertar ela ali para ela poder segurar bem. E a gente tem uma bucha, né, bem parecida com aquela bucha de parede, né, mas que ela também poderia ser metálica, algo assim para ser utilizada. Aqui a gente tem uma chaveta, né? Então a chaveta ela poderia, por exemplo, ela está sendo inserida aqui. Se essa chaveta ela fosse aplicar um torque ali, mexer aquele braço, a gente utilizaria ela. Só que se a gente simplesmente colocar uma peça lisa, ela vai girar e ela não vai conseguir fazer a aplicação daquele torque, né? E aí para isso, então
a gente utiliza aqui esse rasgo a gente cria aqui então um rasgo da chaveta, né, para que a gente insira essa chaveta aqui e ela trave. Então olha só, a gente vê legal aqui. Então, por exemplo, para essa peça poder girar esse braço assim, em sentido no sentido mesmo do relógio, né, a gente precisaria colocar essa peça e fazer o travamento dela aqui utilizando a chaveta. Aqui a gente tem um chanfro, né? Então quando a gente precisa que uma peça que ela tenha algo mais rebaixadinho ali nela, até para poder fazer um encaixe melhor, a gente faz um chanfro nela aqui, né, na pontinha dela. A gente pode verificar que tem alguns parafusos chanfrados, né, que são bastante utilizados aí. Aqui a gente tem um entalhe, né, então a gente consegue fazer esse entalhe aqui para poder fazer com que alguma coisa se encaixe. Aqui a gente tem esse encaixe de uma peça também que a gente chama de espiga, né? Aqui do lado a gente tem um eixo ranhurado. Então o eixo ranhurado ele se assemelha bastante aqui, né? Ele poderia estar encaixando aqui também. A gente poderia ter criado uma peça aqui onde ela vai estar movimentando, né? Movimentando essa peça. E a gente poderia estar utilizando tanto a chaveta aqui, né? Um rasgo de chaveta com uma chaveta, como também um eixo ranhurado, né? Só que o eixo ranhurado a gente precisaria de mais ranhuras aqui para que o eixo ele se encaixasse corretamente, ok? Então olha só, aqui a gente tem um furo escariado, né? Então aqui a gente tem um furo, né, atravessando essa peça toda, e essa escariação aqui que a gente faz, né, essa parte mais externa aqui, né, é para que o parafuso, no momento em que ele entra, ele não fique de fora. Né? Então, para não correr o risco de alguém, por exemplo, passar a mão e arrancar um pedaço do dedo, ou até mesmo chutar, né? Então a gente escareia esse furo aqui para poder o parafuso ele ficar interno ali a peça. Aqui a gente tem um flange, né? Então o flange aqui ele tem esses parafusos aqui. O flange, por exemplo, ele é bastante utilizado na impressão 3D. A gente tem uma rosca aqui dentro, né? Uma rosca, no caso a fêmea, né? Para que ele possa girar o parafuso dentro dele e esse flange ele subir ou descer. Aqui a gente tem um exemplo de mancal, né? Naquele outro slide eu mostrei para vocês um outro exemplo de mancal, mas o mancal é basicamente isso, a gente vai encaixar um rolamento aqui, alguma coisa redonda. Aqui a gente tem uma peça, né, que é projetada aqui dessa forma, mas o que acontece? Se a gente não tiver esse pedaço aqui, que a gente chama de ranhura, essa peça ela não vai ter tanta integridade nesse momento. Não é nem integridade, ela não vai ter firmeza para poder aguentar determinadas torções, determinados torques. Então, para isso, a gente pode instalar uma ranhura aqui nessa peça e vai fazer ali o reforço estrutural nela para que ela não entorte, não empene. Ok? Aqui a gente então tem uma orelha, né? Então, essa orelha aqui a gente faz ela dessa forma aqui, coloca um furo para que a gente possa travar ela com um parafuso. Aqui a gente tem um parafuso, né? Então a gente tem um sextavado, né? Então sextavado é isso aqui, é esse furo aqui, né? Esse desenho aqui que permite que a gente encaixe, né, uma chave Allen nele. Então aqui no geral a gente tem um parafuso Allen, né? Então a gente coloca esse parafuso no lugar, pega uma chave Allen e aperta ele. Então aqui porca, né? Eu imagino que ninguém conheça porca, né? Vocês nunca devem ter visto, nunca devem ter usado. Brincadeira, né? A porca é bem comum. E normalmente quando a gente quer travar uma porca para que ela não sofra com a vibração, para que ela não se desloque com a vibração, a gente coloca uma contraporca sobre ela, travando ela. Então, olha só, a gente tem uma porca aqui embaixo, uma porca aqui em cima, e aqui a gente tem a rosca aqui de um parafuso. Né? Aqui nessa peça, deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem visualizar melhor. Né? Olha só, aqui nessa peça, vocês podem reparar que ela vem aqui numa determinada altura e depois ela é rebaixada aqui, né? Então esse rebaixo aqui dentro dela a gente chama de sulco, né? Então a gente pode fazer isso também para que ela possa correr melhor, ou então para que faça o encaixe aqui nesse momento aqui. Aqui, né, a gente tem um rebaixo, então aqui a gente fresa essa área aqui, né, faz a fresagem dessa área aqui para que o parafuso ele possa ficar relativamente então embutido, né, nessa peça aqui. Aqui a gente tem uma saliência, né, não é a saliência que vocês estão pensando não, tá bom? É uma saliência mesmo, então sobe aqui um pouquinho, né, para que aí na verdade o parafuso ele fique mais acima, né, para que de repente possa fazer o encaixe perfeito do parafuso ali embaixo. A gente tem peças também, como, cadê o meu micrômetro? Deixa eu mostrar para vocês. Né, como o micrômetro aqui, que ele tem esse pedacinho aqui. Olha só, vocês vão ver bem pequenininho, mas não tem nada não. O que é esse pedacinho aqui? Ele é um recartilhado. Né? Então, ele é fresado dessa forma para que eu consiga ter
né? Nossa, agora em inglês me veio a palavra, que é grip, né? Mas em português é para que eu tenha tração, né? No momento em que eu pegar aqui, para que ele não escorregue da minha mão, né? Para que ele fique firme aqui na minha mão no momento em que eu pego ele. Então, em inglês é grip, em português eu não sei. Legal, né, gente? E aí, olha só. E aqui, por último, né, a gente tem aqui então, né, uma polia, uma espécie de polia, né? E aqui a gente tem então nessa parte interna dela aqui, a gente tem a alma dela, né? Então, assim como nós temos a alma dentro da gente, né, a polia ela também possui uma alma. Então, ela pode ser uma alma de alumínio, ela pode ser uma alma de aço, ela pode ser uma alma de aço carbono, uma alma de ferro, né? Então, a alma é o que é o material que compõe essa parte interna aqui de dentro dessa polia. Aqui a gente tem furos de alívio também, né? Então o que é os furos de alívio? Ah, professor, é um furo para a polívia poder respirar aliviada. Não, não, não é isso, goiabinha. Na verdade, o furo de alívio ele serve porque esse objeto ele pode conter, ele pode ser bastante tensionado, né? Então, o furo de alívio ele vai aliviar tanto nessa parte da tensão, então vai ter onde essa tensão ela ser aliviada, né? De alguma forma, e essa peça ela não vai essa peça ela não vai entortar, empenar, não vai se desfazer com tanta força, com tanta facilidade, na verdade, né? E aqui e também não só isso, esse furo de alívio ele também ajuda se essa peça, por exemplo, ela recebe calor demais, né, ao resfriamento dela. Então, ele ajuda para que essa peça ela consiga fazer se resfriar de forma mais rápida. E aqui, por fim, pessoal, aqui no centro a gente tem a cuba, né? Eu acho que vocês vão de convir comigo que se o encaixe do parafuso aqui, onde o giro ele vai ser realizado, ele fosse no mesmo nível dessa parte aqui, talvez essa polia ela não iria aguentar tanta tensão. Então o que a gente faz aqui? A gente reforça esse centro dela aqui com essa cuba, né? Ela está dos dois lados, é porque a gente não consegue enxergar, mas essa cuba aqui ela vai fazer com que essa polia, né, ela consiga sofrer mais tensão ali no momento em que ela estiver sendo girada. Ok, pessoal? Então, deixa eu tirar aqui o nosso zoom de novo. Aqui eu deixo para vocês, então, aqui as referências que eu utilizei aí para poder elaborar a nossa aula, para quem tiver mais interesse aí em estar aprofundando sobre o conteúdo. Essa apostila aqui de desenho técnico é uma apostila muito boa. E aqui nesse endereço aqui do Engrena Júnior também tem um conteúdo bem bacana para poder ler, né, coisas mais teóricas e se aprofundar nisso. E é isso, pessoal. Agradeço aí vocês por estarem comigo aqui nessa aula. Desejo a vocês uma boa semana e até a nossa próxima aula. Valeu!